Nada me preparou para o que eu vivi após o diagnóstico do meu filho. Nenhuma faculdade ensinaria o que eu aprendi. Eu era mãe, mas precisei renascer. E hoje eu compartilho as 6 coisas que eu só aprendi vivendo o autismo na pele. Fica comigo, você nunca mais vai olhar o autismo do mesmo jeito. A verdade é que a vida me deu um mestre que mal sabia falar. E foi ele, meu filho, autista, que me ensinou lições que nenhum curso, livro ou diploma jamais conseguiu. Neste vídeo eu quero abrir meu coração e compartilhar com você verdades que aprendi na prática, na rotina, nas crises, nas pequenas vitórias e nas lágrimas escondidas no banho. Ser mãe atípica é viver um tipo de amor que a sociedade não fala. É desenvolver uma paciência que ninguém ensina e é descobrir uma força que você nem sabia que tinha. Então, se você é mãe, pai, cuidador ou simplesmente alguém querendo entender o autismo de um jeito mais humano e real, fica comigo até o fim. Eu tenho certeza que você vai se reconhecer em alguma dessas lições, ou pelo menos passar a olhar com mais empatia para viver essa realidade todos os dias. Me chamo Viviane, mãe de um autista não verbal, e neste canal eu compartilho vivências do autismo, pois talvez você também esteja aprendendo isso na marra, assim como eu. E não deixe de se inscrever no canal. Você sabia que mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Vamos lá, se inscreve, eu espero. Se inscreveu? Então vamos lá. A primeira lição foi aprender a esperar o tempo dele. Uma das primeiras coisas que a maternidade típica me ensinou foi sobre tempo. Mas não o tempo do relógio, mas o tempo interno de cada ser humano. Antes eu vivia no automático, tudo tinha que ser rápido, prático, na hora certa. Mas quando o diagnóstico chegou, eu fui obrigada a parar, respirar e principalmente esperar. Esperar ele olhar nos meus olhos, esperar ele me entender, esperar uma palavra que eu ainda estou esperando, esperar ele confiar em mim, mas não porque eu sou mãe, mas porque ele precisa sentir segurança primeiro. Lembro de uma situação que eu nunca vou esquecer. Foi um dia, no comecinho das terapias, ele estava numa sala com fono e eu só ouvi os sons pela porta, assim, né, na recepção. Lá dentro ele chorava, mas ele chorava tanto e tudo dentro de mim gritava para eu entrar lá, pegar meu filho no colo e tirar ele dali. Mas daí a terapeuta saiu e me acalmou. Ela olhou para mim e disse: ele está começando a entender que está seguro. Ele só precisa de mais um tempo. E naquele momento eu chorei, porque eu percebi que não era ele que precisava mudar, era eu. Era eu que precisava aprender a desacelerar, a não cobrar e a confiar no processo, mesmo que ele seja doloroso. Com o tempo, e no tempo dele, ele começou a aceitar a terapeuta. Então começou a explorar o espaço e semanas depois começou a emitir os sons que eu nunca tinha ouvido. Então foi ali que eu entendi que cada avanço, por menor que pareça, carrega um universo inteiro de esforço e coragem. E tudo isso só acontece quando a gente respeita o tempo da criança, não o tempo do mundo. E antes de continuar, eu quero fazer um convite especial para você. Eu criei um e-book com muito carinho, onde eu compartilho tudo que eu aprendi com comportamentos inadequados e como mudar. Foi um material feito com amor, pensado para ajudar você a entender melhor esses comportamentos de uma forma prática. E melhor de tudo, está com um valor super simbólico, para que fique acessível para todos. O link para adquirir vai estar fixado aqui na página do canal e também nos comentários. Então clica lá e confere. A lição 2 é: empatia não é pena. É enxergar o mundo nos olhos do outro. Antes do diagnóstico do meu filho, eu achava que tinha empatia. Achava que ser gentil, escutar e ajudar quem precisava já era o suficiente. Mas só depois de me tornar mãe de uma criança autista, eu entendi que a empatia, na verdade, vai muito além da teoria. Muita gente olha para uma criança autista com pena. Sabe aquele olhar triste, aquela frase de coitadinho, ou o famoso: ai, ele parece tão normal. Isso não é empatia, é julgamento disfarçado de compaixão. A empatia verdadeira começou pra mim quando eu parei de querer ver meu filho se encaixasse nesse mundo e comecei a tentar entender o mundo dele. Eu passei a observar como ele reagia aos sons. Barulhos que pra mim eram comuns, como o liquidificador, a campainha ou até o secador, pra ele pareciam um ataque direto ao corpo. Luzes fluorescentes deixavam agitado, cheiros fortes como perfumes ou produtos de limpeza incomodavam. E o toque, ao toque desse eu não tenho de que reclamar, porque o Pedro, graças a Deus, não tem sensibilidade ao toque, o que deixa mais fácil, porque ele é muito carinhoso e ele é muito fofo. Então é difícil de resistir e não ficar dando beijo, agarrando o dia todo. Mas muitos autistas têm essa dificuldade e o mais importante é respeitar, porque quando ele se sentir à vontade, eu tenho certeza que ele vai procurar. Então foi quando eu parei de forçar o contato e comecei a seguir o ritmo dele que as coisas começaram a mudar.
Comecei a ajustar a iluminação da casa, evitar lugares barulhentos, a testar roupas com tecidos mais leves, sem etiquetas, e aos poucos ele foi confiando mais, foi se abrindo, porque eu deixei de tentar consertar meu filho e comecei a acompanhar ele. Então empatia é isso, é abrir mão do conforto para acolher o outro no tempo, na forma e na linguagem que ele consegue te dar. A terceira lição é o amor sem expectativa, quando você aprende a amar de verdade. Então eu demorei para entender que o amor que a gente idealiza não é o mesmo amor que a gente vive na maternidade atípica. Quando a gente engravida, ou até mesmo antes disso, já cria 1000 expectativas. Imagina o filho na escola, tirando boas notas, fazendo amigos, participando de festa junina, indo bem nos boletins, o comportamento sendo direitinho. A gente espera um filho de comercial de TV, e quando ele não vem, o mundo desaba. Quando o diagnóstico do meu filho chegou, uma parte de mim ficou de luto. E isso é difícil de admitir, mas é a verdade. Não é um luto pelo filho real, é pelo filho imaginário. Pelo filho que eu criei na minha cabeça e que nunca existiu. Foi um processo, e cada dia por vez. Aí eu fui soltando pouco a pouco cada expectativa social que me ensinaram a ter. No começo isso doía muito, eu comparava muito, via as outras crianças fazendo coisas normais e pensava, será que um dia ele vai ser assim com a gente também? Mas aí eu comecei a enxergar meu filho como ele é. E não como eu queria que ele fosse. E percebi que o amor verdadeiro não tem um roteiro pronto. Não exige boa nota, não cobra abraço forçado, não espera o aplauso de ninguém. Amar meu filho como ele é, sem tentar moldá-lo para agradar ao outro, foi uma das maiores liberdades que eu já vivi. Hoje, cada conquista dele é uma vitória nossa. Cada sorriso espontâneo, cada palavra nova, cada conexão criada no tempo dele. Mamãe tá gravando, meu amor. Senta aí, senta. Vale mais de qualquer prêmio, qualquer formatura, qualquer expectativa que um dia eu tive. A quarta lição é uma força que eu nem sabia que eu tinha. Então, quando falam que a gente só descobre a força que tem quando ser forte é a única opção, eu entendo na pele isso. Porque ser mãe de uma criança típica é muitas vezes viver no limite e mesmo assim continuar. Então já houve noites que eu simplesmente não dormi. Meu filho tinha crises sensoriais tão intensas que o corpo dele parecia que não ia suportar o próprio desconforto. Eu chorava por horas, gritava, se jogava no chão, e eu ali tentando segurar, acalmar, proteger, enquanto meu coração despedaçava. Teve o dia do diagnóstico que foi um dos mais difíceis da minha vida. Não pela palavra autismo, mas por tudo que ela trouxe junto. As dúvidas, os medos, os sentimentos de impotência, a culpa que as mães carregam sem motivo, mas que pesa como se tivesse razão. Então, teve o julgamento das pessoas que aconselhavam sem saber nada da nossa história. E aquilo machucava, porque quando eu tentava manter meu filho seguro, tinha sempre alguém querendo me ensinar a ser mãe. Como se eu não tivesse isso dando o máximo de mim. Mas sabe, eu desabei, chorei, muitas vezes escondida, mas eu levantei todos os dias, aprendi a pesquisar, a entender o que era uma estereotipia, uma crise sensorial, um meltdown, aprendi a falar firme com o médico, com a escola, com o terapeuta, e quando eu achei que não ia dar conta, eu dei. Porque o amor por um filho transforma, e quando você percebe que ele precisa de você inteira, mesmo quebrada, você encontra força onde parece não existir mais nada. Hoje eu olho para trás e vejo que aquela mulher que vivia exausta, com medo, com tantas dúvidas, virou uma mãe corajosa, informada e que luta todos os dias por um mundo melhor para o filho e para outras crianças que ainda são invisibilizadas. A quinta lição é que a conexão vai muito além das palavras. A gente cresce acreditando que a comunicação acontece com a boca, que é só as palavras que a gente se conecta. Mas meu filho me ensinou que a linguagem mais poderosa não é a falada, é que é a sentida. No começo, Pedro falava algumas palavras e mamãe era uma delas. Eu vou te colocar um vídeo para vocês verem o processo dele antes do autismo. Mamãe! Oi! Mamãe! Oi! Quando esses sons sumiram, eu esperei dia a dia, mas era um silêncio que pesava no peito. Mas foi nesse silêncio que eu descobri um mundo inteiro de comunicação. Um olhar demorado que dizia eu confio em você. Um toque no braço que pedia fica aqui comigo. Um sorriso espontâneo que valia por mais que 1000 elogios. Um gesto simples de como pegar minha mão, me levar até algo que significa me entende, me escuta, me acompanha. Eu comecei a prestar atenção nas expressões do rosto dele, nas mudanças do tom do corpo, nos movimentos repetitivos que na verdade eram formas de regular. E quanto mais eu observava meu filho, mais eu compreendia.
mas não com o ouvido, com o coração. E sempre me perguntam, como que você se comunica com seu filho? E eu não tenho uma resposta certa para dizer para as pessoas, eu me comunico usando alguma coisa, uma comunicação. Não, eu me comunico de uma forma que não tem como explicar. É uma forma, parece que é uma forma sobrenatural, de verdade, parece que é uma coisa assim de alma. Ele olha pra mim e eu sei exatamente o que ele precisa. Então esse é muito um medo da mãe atípica, porque a gente entende nosso filho, a gente entende o jeitinho que ele tem de pedir as coisas. Aí a gente fica pensando, será que as pessoas de fora vão saber identificar isso tão bem quanto a gente, né? Então a partir daí, eu parei de esperar frases completas, eu comecei a celebrar cada tentativa de conexão. Eu percebi que o amor não precisa ser dito para ser sentido. Que eu te amo pode vir de um abraço inesperado, um brinquedo entregue na minha mão, ou até um simples encostar a cabecinha assim no meu ombro. Essa vivência mudou tudo pra mim. Hoje, quando eu olho no mundo, eu vejo quantas pessoas falam demais, mas não dizem absolutamente nada. E vejo também quanto um gesto verdadeiro vale mais que qualquer discurso bonito. A comunicação mais profunda que eu já vivi veio de alguém que por muito tempo não diz nenhuma palavra. E foi ali que eu consegui entender que a conexão não se explica, ela se sente. A sexta lição é o valor das coisas simples. Eu costumava achar que as grandes conquistas era mais importante. O primeiro dia na escola, o primeiro brinquedo, o primeiro aniversário com os amigos. Mas a maternidade atípica me ensinou que são coisas simples que de fato marcam a vida. Hoje eu valorizo cada abraço espontâneo no meio do caos, cada refeição completa que ele consegue fazer sem se distrair. Esses momentos que antes passavam despercebidos são os que me enchem de gratidão. E esses momentos simples, mas tão profundos, são os que mais significam para mim. E é aí que mora a verdadeira beleza da vida, no presente, nas pequenas vitórias, no esforço diário que às vezes só quem vive sabe perceber. Hoje eu posso dizer que sou grata pelas pequenas coisas, porque na maternidade atípica o simples é grandioso. O diagnóstico que desconstruiu minhas crenças sobre maternidade, o sucesso e o controle. Antes de tudo, eu tinha uma visão muito idealizada sobre o que era ser mãe. Eu achava que a maternidade era um roteiro, um filho saudável, a casa arrumada, a rotina equilibrada, os momentos perfeitos e o sucesso. O sucesso de ver o filho crescendo normalmente, com boas notas, com amizades, um futuro promissor, tudo no tempo certo. E eu vivi isso de perto, porque a minha filha mais velha, ela não é autista. Então, todos os marcos de desenvolvimento dela foram tudo na normalidade. Então, pra mim, aquilo era ser mãe. Aquele maternar era um maternar comum, com coisas que eu via ela fazendo que eram tão comuns que eu não levava em consideração. Então, quando ela, com 3 anos, escrevia o nome, eu falava, nossa, que legal, ela é muito inteligente. Mas eu não imaginava que no futuro eu teria um filho que teria 6 anos e que não conseguiria pegar nem no lápis. Que teria essa dificuldade de pegar no lápis. Então, essas pequenas coisas que eu passei na minha maternidade com a Alice e a minha maternidade com o Pedro, ela demonstra como é diferente você criar um filho que é um filho típico de um filho atípico. Como você começa com o seu filho autista, você começa a valorizar as coisas de uma maneira que você não valorizava no seu outro filho. Mas o diagnóstico do meu filho me fez quebrar todas essas crenças e repensar profundamente no que significa ser mãe, que significa sucesso e principalmente como eu lidava com o controle. A maternidade atípica, ela não segue o roteiro que eu imaginava, não tem espaço para padrões, tudo é feito no tempo dele, e ao longo do tempo eu aprendi que a ideia de controle que eu tanto buscava é na verdade uma ilusão. Não há nada de como controlar o comportamento de uma criança autista em todas as situações. Não há como por resposta, sorrisos, palavras. O que existe é um processo de ajuste e adaptação constante. Eu me vi no primeiro momento desconstruída. E era difícil aceitar que os meus planos, que o meu tempo e o meu desejo estavam sendo desafiados. E mais difícil ainda era lidar com julgamentos externos, com as expectativas da sociedade sobre o que eu deveria ser como mãe. Mas ao invés de sucumbir a essa dor, eu me reconstruí e a maternidade atípica não me quebrou, ela me fortaleceu. Eu percebi que para ser uma mãe realmente presente, eu precisava parar de lutar contra o que eu não podia controlar e começar a aceitar, valorizar o que meu filho podia me oferecer. Então ele me ensinou a ser mais paciente, mais flexível, mais adaptável. Ele me ensinou a ser mais verdadeira. E eu também repensei o que é sucesso. O sucesso não está em ter uma vida sem dificuldades. O sucesso é aprender a celebrar cada passo dado, cada pequeno progresso. E eu não preciso seguir um caminho tradicional para ser bem-sucedida.
O sucesso é encontrar felicidade nas pequenas vitórias e não no quadro perfeito. Hoje eu vejo que o sucesso está em ser quem você é, em abrir mão dos padrões que não servem mais e reconstruir constantemente. Eu sou uma mãe diferente, mas uma mãe plena. O meu filho, com sua visão única do mundo, me ensinou a ser mais verdadeira com quem eu sou, com as minhas limitações e minhas forças. O meu filho, com sua visão única, me ensinou a ser mais verdadeira com quem eu sou, com as minhas limitações e minhas forças. Ele me ensinou que não há falhas em ser humana e que a maternidade é mais sobre amor, aceitação e compreensão do que qualquer expectativa. O maior mestre da minha vida veste um tamanho P e me chama de mãe. Ele me ensina todos os dias com gestos simples, com olhares profundos, sem palavras. Ele me ensina o que realmente importa, que é a força do amor e a paciência, a aceitação e a capacidade de recomeçar dia a dia. Meu filho é meu mestre, meu guia, meu espelho, e eu sou grata por cada lição que ele me dá. Quero agradecer imensamente você que ficou até o final desse vídeo, ouvindo e compartilhando um pedacinho da nossa jornada. Espero que de alguma forma a nossa história tenha tocado seu coração e tenha mostrado que não estamos sozinhos nas dificuldades da maternidade atípica. Agora eu quero saber de você, seu filho te ensinou, o que seu filho te ensinou que nenhuma faculdade poderia ensinar? Já viveu algo parecido? Me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe com outras mães. Vamos espalhar uma mensagem de amor, superação e empatia. E claro, se inscreve aqui. Toda semana tem um conteúdo real para quem vive no autismo na pele. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau!